mais uma aula não presencial e hoje eu queria começar com uma pergunta. Uma pergunta bem simples. Como anda sua autoestima durante esse momento quarentena? Como anda a sua motivação durante esse período de ensino médio? São pequenos 3 anos, parece que é muito tempo, mas não sei, para um cara como eu, de 45 anos de idade, 3 anos já parece pouca coisa. É engraçado isso, vocês vão ver a diferença da passagem do tempo ao longo da vida de vocês. Nesse momento, 16, 17, 18, parece que o tempo demora muito a passar. 3 anos é uma eternidade. Mas de verdade, gente, é uma fração de tempo muito pequena. E volto à pergunta, como anda? Como anda a sua autoestima? Como anda sua automotivação durante esse período? Porque uma coisa tem que ser dita e logo do início, que é, ninguém faz nada com outra pessoa pedindo para ele fazer, com outra pessoa pegando no pé para que ele faça. Uma coisa que eu aprendi na vida é que só existe uma maneira para alguém fazer alguma coisa. E é claro, é essa pessoa querer. A única maneira de você conseguir resultados nesse período de estudos, a única maneira de você alcançar realmente algo grandioso com o que você está fazendo, é se você ver sentido nisso e se você quiser. Porque uma pessoa também só vai querer fazer alguma coisa se ela ver algum sentido nisso, se isso fizer sentido para ela. Se o que nós estamos fazendo aqui não tiver sentido para você, não tiver nenhum significado, nós vamos estar aqui chovendo no molhado. Nós vamos estar aqui preocupados apenas em dar um certificado para você no final do ensino médio. Como o nosso objetivo não é esse, a gente quer sempre ir além. A coisa mais interessante, gente, pelo menos na minha profissão, cada profissão tem sua parte interessante. Na minha profissão de educador, a coisa mais interessante é ver você aluno, ver vocês alcançando algo realmente grande. Você realizando um sonho, você cumprindo um objetivo, vencendo uma meta que você traçou, você entrando numa boa universidade, você depois me contando isso. Caso contrário, o que a gente está fazendo não tem sentido. Então, faça essa reflexão. O que te motiva? Descubra motivos, descubra importância no que você está fazendo. Não faça por mim, professor, não faça pela escola, não faça por sua família, faça por você. Algo seu, descubra um significado seu. Professor, mas não vejo significado nenhum. E é justamente disso que eu estou falando. Se você é essa pessoa que não percebe significado nenhum em tudo que a gente está fazendo, em toda essa parafernália de matérias, esse tanto de tema que eu trago para você, peço para você para escrever sobre isso, para escrever sobre aquilo, não adianta. Não adianta eu tratar você como leão se você se sente um gatinho ainda. Você precisa se sentir forte, você precisa, ou seja, além de acreditar no que você está fazendo, além de ter motivação, você tem que ter autoestima. Você tem que sentir que isso é importante para você. Segundo ponto, vou até citar esse livro aqui, deixa eu tirar meu rosto daqui de cima. Esse livro aqui chama O Segredo do Pensamento Positivo. Ah, Cláudio, é aqueles livros de autoajuda, aqueles livros de coach, aqueles livros que ficam com aquelas conversinhas. Só que tem o seguinte, gente, é muito verdade isso. Tem muita coisa que a gente questiona, eu também detesto esse tipo de material. Só que é provado cientificamente, e isso tem uma ligação muito forte com o lado espiritual do ser humano, que é o fator fé. Muita gente vê a fé apenas como uma questão religiosa, como uma ligação com o divino, com o sagrado. Só que a fé, o pensamento positivo, você acreditar, você crer, você ter certeza que é possível, isso faz parte de tudo.
É provado, inclusive, que uma pessoa que está com uma doença grave, quando ela tem fé, quando ela acredita, quando ela tem um pensamento positivo que aquele tratamento vai dar certo, ela tem muito mais chance de conseguir do que uma pessoa que não acredita, aquela pessoa que se entrega. Isso é provado cientificamente. Tem vários e vários trabalhos na área científica tentando analisar o porquê. Por que alguns pacientes com uma doença grave, eles conseguem melhorar, mesmo com muitas chances contra ele, com pouca porcentagem de chance de melhora, e tem outros que tinham uma porcentagem de melhora muito maior e ele se abate logo nos primeiros dias do tratamento e ele se entrega. E é provado que é o pensamento positivo que faz isso. Quando você começa a pensar negativamente que algo não vai dar certo, realmente não dá. Quando você inventa desculpas para si mesmo para não fazer alguma coisa, é claro que você não vai fazer, você já está derrotado no início. Então, segundo ponto é esse. Primeiro, você tem que querer. Segundo, você tem que acreditar que vai dar certo. Se você não acredita no nosso método, esse método de fazer uma redação por semana, se você não acredita no nosso método que vai dar certo, se você não acredita que estudando um pouco de teoria toda semana, você não vai fazer. Porque como você não acredita, você não vai fazer as redações. No máximo você vai fazer uma coisa ou outra só para poder ganhar um visto. Mas você vai estar preocupado só com o visto e você não vai se importar para o que nós estamos fazendo. Então, para dar certo, você tem que acreditar e você tem que querer. Porque quando você tem essas duas coisas, você faz o que é preciso para o resultado acontecer. E se você não acredita no método que eu estou trabalhando, não tem problema, mas siga outro método. Tem inúmeros métodos, siga um. Eu estou oferecendo um caminho, mas são muitos os caminhos. Você não pode dizer que não vai dar certo, ter um pensamento pessimista e não seguir caminho nenhum. Simplesmente dizer, olha, Cláudio, eu não consigo escrever. Cláudio, eu não consigo fazer. Eu nunca fiz uma redação. Eu sempre fui ruim. Se você joga toda essa carga de coisas negativas para você, não vai dar certo mesmo. Eu até aconselho, pegue esse livro depois na internet, ele é um livro pequenininho e ele transforma seu pensamento. A gente cria uma série de barreiras na nossa mente, principalmente a questão da escrita. Se você vai escrever já pensando que o texto não vai dar certo, é claro que você não vai conseguir. Nenhum ser humano consegue escrever sem motivação. Esse eu já aprendi na faculdade. Sem motivação você não escreve. Você tem que ter um motivo para escrever. O nosso motivo aqui é a gente tentar tirar pelo menos 900, 800 e tanto na redação do Enem desse ano. Terceiro ponto, e não menos importante, nosso terceiro ponto é que você, além de querer fazer, além de ter um pensamento positivo que vai dar certo, você tem que acreditar no que nós estamos fazendo, você tem que confiar em mim, confiar em você, você tem que se conhecer. Essa frase aqui é do nosso grande filósofo Sócrates, e ela diz, conhece-te a si mesmo. Eu deixei ela em latim porque o latim tem uma força muito grande. É uma língua clássica, uma língua quase com um caráter sagrado. E essa frase tem esse poder muito forte. Conhece-te a si mesmo. Porque se você não se conhece, como que você também vai transformar, você vai melhorar, você vai vencer, se você não se conhece? Cláudio, mas eu me conheço. Será que você se conhece? Enquanto escritor, de verdade, a gente não se conhece. Eu confesso para vocês que eu tenho 45 anos e até hoje eu não me conheço ainda. Eu ainda estou tentando me conhecer. E tem dias que eu descubro coisas de mim que até eu assusto. Então, mas quando eu digo conhecer a si mesmo, eu quero dizer em relação à redação. Em relação à redação, em relação às aulas. Deixa eu tirar novamente aqui. Bom, como que é esse conhecer a si mesmo? É você se conhecer, mas no sentido de saber quais seus pontos fracos em termos de redação, quais seus pontos fortes, quais seus pontos fracos
A partir do momento que você conhecer esses pontos fracos e esses pontos fortes, você vai conseguir resolver cada ponto e aumentar a sua nota. A sua nota ela chega num patamar, por exemplo, vamos dizer que hoje você está com a nota num patamar de 500, 600. Para você chegar a essa nota a 700, 800, 900 ou até pleitear o 1000, você precisa resolver todos os pontos fracos. Chega um momento que a sua nota estagna em um patamar e não sai dali. Até 600, até 700, com um pouco de treinamento você consegue. Para ganhar esses outros 300, aí você precisa realmente se conhecer como escritor. Não adianta só você sair feito louco escrevendo, escreve um termo, escreve dois, escreve três. É muito bom isso, mas não adianta. Vamos lá então. Que pontos são esses? Por exemplo, vamos supor que você tenha como ponto fraco, você não tem uma letra muito legível. Essa letra vai atrapalhar você. Se você não resolver esse ponto fraco, você não melhora a sua nota. Porque qualquer pedaço do seu texto que o corretor não lê, é claro que ele vai tirar a nota que deve ser tirada. Se você tem problema com a questão do parágrafo, você ainda não escreve com 4 parágrafos, você tem que resolver isso. Se você tem um problema, por exemplo, seus parágrafos não rendem, eles saem muito pequenininhos, saem parágrafos ali de 2, 3 linhas, você tem que resolver isso, porque texto com 3 linhas, parágrafos com 3 não vai adiantar para você. Quando o parágrafo é muito pequeno, ele não aprofunda a ideia, ele não aprofunda o argumento. Claro que o corretor vai tirar nota de argumentação. Tem até um nome para isso. Vai dizer que a sua argumentação ficou superficial. Outro corretor vai dizer que você tangenciou o tema. Tangenciar o tema é quando você diz muito pouco. Você até que diz sobre o tema, você não foge do tema, mas você diz muito pouquinho. Quando isso acontece, a gente tira nota. Vamos dizer que o seu problema é que você ainda não está conseguindo construir uma boa conclusão. Todo o texto você faz e lá no final você não está dando solução para o problema. Você tem que perceber isso, anota. E segredo, anota. Anota cada ponto desse. Cada ponto desse você anota. Porque se você anota, você tem como perguntar. Você pode perguntar para mim, você pode pesquisar na internet, você pode buscar material, livros sobre isso, você pode perguntar a outros professores, você pode pegar aula particular e resolver isso, mas você tem condição de resolver. Você pode ir tentando, tentando e tentando. Você pode ler textos nota 1000 e olhar como que as pessoas solucionaram esse ponto fraco que você tem. Como que elas fazem e você não está fazendo. Então, muito importante, anote todos os pontos fracos. E isso aqui só para fechar o nosso raciocínio. Essa frase é do nosso querido Maquiavel. Maquiavel também serve, olha o tanto de gente que a gente já trouxe o Sócrates e agora o Maquiavel. Nem teus piores inimigos podem te causar tanto dano quanto seus próprios pensamentos. Tudo depende de você. Você, na verdade, pode ser o seu maior aliado ou pode ser o seu maior vilão. Então, descubra como. Como vencer esses pensamentos derrotistas e etc. E só para fechar, último livro aqui, O Arte da Guerra, do Sun Tzu. O Arte da Guerra, gente, ele é muito interessante também. Cláudio, mas não é um livro de estratégias de guerra lá da época antiga? Sim, um livro muito antigo, mas que hoje ele vem sendo aplicado em questões de busca de estratégias e vencer objetivos. Ele fala do poder da disciplina, do poder da organização, do poder do planejamento, do poder de estudar o inimigo. É como se tudo que você fizesse na vida fosse uma espécie de guerra. E quando a gente vê ali a arte da guerra, parece que é uma arte de matar o inimigo, de destruir o inimigo. Só que esse livro fala maneiras e maneiras de você vencer uma guerra sem dar um único tiro. Vencer uma guerra sem destruir o inimigo. Vencer uma guerra em que no final o seu maior rival se torna um aliado seu. É um livro incrível. Um livro que eu acredito que todos deveriam ler, porque é uma estratégia de vida.
Se a gente olha tudo como inimigo, coisas que a gente tem que destruir, eu vejo até, eu me lembro que no meu tempo de aluno, eu tinha colegas que viam a escola como se ela fosse inimiga, que via professores como se eles fossem inimigos, quando na verdade eles estão ali a seu dispor para você usufruir do que eles podem dar a você, do que eles podem ajudar você. Então, a arte da guerra é isso, como a gente estudar o adversário, e como a gente criar aliados a partir disso. Como vencer uma guerra sem dar um único tiro. O nosso inimigo, no caso, claro que é o Enem. O que eu estou propondo aqui é que o nosso inimigo seja o Enem. O Enem é esse inimigo. Esse inimigo que nós, esse ano, estamos lutando contra ele. Mas nós vamos vencer esse inimigo sem truculência. Mas para a gente poder fazer esse inimigo se tornar algo positivo na nossa vida, mesmo os inimigos têm muito a ensinar, e os inimigos têm muita coisa positiva a ensinar. Como fazer então do Enem um inimigo positivo? A gente tem que conhecer esse inimigo. Então, primeira coisa, conhecer a gente, nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, mas nós temos que conhecer o inimigo. Quais os pontos do inimigo nós podemos nos aproveitar como estratégia para nós vencermos essa batalha? Que pontos são esses? Claro que os pontos são as competências da redação. Não adianta você estudar redação sem antes conhecer. O aluno que em pleno mês de maio ainda não sabe de cor o que realmente cobra na redação do Enem, como que faz para uma redação virar 1000? Se você não sabe isso ainda na ponta da língua, professor, eu já sei isso na ponta da língua, você está de parabéns. Você que já estudou tudo isso, que sabe as 5 competências, cada uma delas na ponta da língua, que já memorizou isso, é memorizar mesmo, gente, não é dar uma olhadinha. Professor, eu acho que eu vou dar uma olhadinha. Olhadinha não adianta. Porque nós estamos falando aqui de disciplina, voltando ao arte da guerra. Disciplina, estratégia, ser rígido, conhecer seus pontos fracos e pontos fortes, querer fazer, ter motivação, ter autoestima e ainda fazer o que é preciso para chegar. E para chegar precisa conhecer o inimigo, saber o que o inimigo quer de você. O que o inimigo pode, que armas o inimigo tem contra você. O Enem tem contra você as 5 competências. Você pode escrever um texto maravilhoso, mas se ele não encaixa nas 5 competências da redação do Enem, você vai tirar uma nota baixa. A sua nota vai ser proporcional à obediência a esses critérios. O primeiro deles, e nós vamos falar só dele hoje, depois nós falamos dos outros, a primeira competência da redação é domínio de língua portuguesa, é domínio de gramática, é domínio das normas da convenção da escrita. Se você não domina as normas da convenção da escrita, o corretor vai ter que tirar uma boa fatia da nota da sua redação. Para que isso não aconteça, estude essa competência. E essa competência, Cláudio, mas agora eu já sei, você já disse, são as normas da convenção da escrita, são as coisas da gramática. Tudo bem, mas não vai adiantar também você saber só isso. Você precisa agora tirar um tempo e dominar essa competência. Dominar ela plenamente para você tirar os 200 pontos dela. Não adianta só saber, você tem que saber o que eu vou fazer que eu vou perder nota. Por exemplo, aluno que usa marca de oralidade demais, que usa gíria, que usa um vocabulário muito informal. O texto é dentro das normas da língua portuguesa. Professor, mas então eu posso usar umas palavras bem difíceis? Posso pegar algumas palavras no dicionário e aí eu usar para poder impressionar o corretor? Claro que não, você também não vai fazer isso. Você não vai fazer uma coisa dessa. Você vai pegar então... Você vai usar um vocabulário acessível. Não palavras de baixo calão, palavrões, ser muito, como é que eu posso dizer, ser muito radical, etc. Mas um vocabulário simples. Parta sempre do pressuposto que a pessoa que vai ler o texto é uma pessoa simples. Uma pessoa que não sabe nada do tema e que você vai dar a chance a ela de conhecer um pouquinho sobre isso. Essa pessoa vai ler a sua redação. Então, usar palavras muito difíceis vai fazer o seu texto ficar com dificuldade de compreensão. Pedaços do seu texto que causem problemas de compreensão, a gente chama isso de falta de coerência. Falta de coerência é outra competência que a gente vai estudar lá na frente. Então, vocabulário tranquilo.
Aquela parte que nós estudamos ainda nas aulas presenciais, concordância verbal, concordância nominal, gente, saber aquilo na ponta da língua. Saber concordância nominal e concordância verbal na ponta da língua. Aquilo não é só para uma prova, não é só uma matériazinha de revisão. Pontuação, não tem desculpa. Estude pontuação, mas estudar mesmo, usar na prática, sujeito, verbo, objeto, aquela partezinha que a gente olhou, você tem que saber que entre o sujeito e o verbo não pode ter uma vírgula, por exemplo, que entre o verbo e o complemento não pode haver vírgula, e por aí vai. Você tem que saber para que serve cada ponto, para que serve a vírgula, para que serve o ponto e vírgula, os dois pontos, e por aí vai. Você tem que entender como funciona as normas da pontuação, quando que você fere ela, quando que ela é livre, e por aí também segue. Toma cuidado com o emprego de letra maiúscula e minúscula, fazer a separação das sílabas lá no fim da linha, ir até o final da margem, colocar os parágrafos no lugar e separar a sílaba lá no final da margem. Não cometer rasura. Toda vez que errar uma palavra, você vai e passa um traço apenas, um traço simples. Não são dois, não precisa do parênteses, apenas um traço. E como que funciona essa nota? Aqui você tem mais ou menos o funcionamento disso, e você vai tirar 0 se desconhecer totalmente as normas, a norma da convenção escrita. Você vai tirar 40 se o seu domínio for precário. Aquele 0 ali é quase impossível, porque eu até hoje eu nunca vi um aluno que não conhecesse nada. No mínimo, um pouquinho o aluno conhece. Um aluno de ensino médio, um pouquinho ele conhece. Só aquela pessoa analfabeta total que tiraria 0. Ninguém é analfabeto total no nosso esquema aqui. 40 também é muito difícil, porque seria um domínio muito precário. Aquela pessoa que desvia demais, ele não coloca acentos, a ortografia está toda bagunçada, ele não põe pontuação, ele não respeita a concordância, ele realmente diz coisa com coisa. E essa pessoa tem um domínio muito precário. 80 pontos você vai tirar se o seu domínio for ainda insuficiente. Vai ter muito desvio gramatical, muito desrespeito à gramática, muito erro mesmo de português, e vai tirar só 80. Você vai tirar 120 se já tiver um domínio de gramática mediano. A gente vê ali que o aluno já tenta. Ele tenta acentuar, ele tenta respeitar isso, ele tenta usar os pronomes. E 160 quando ele já tem um bom domínio. Ele já é uma pessoa muito boa de gramática, e talvez ele pudesse tirar até mais. De 160 para 200 é mais questão de corretor. Porque tanto, olha, você pode olhar aqui que tanto no 200 também pode ter um errinho ou outro de gramática. Não quer dizer que não vai ter um probleminha ou outro de gramática. Ó. Só que às vezes o corretor deixa passar porque o texto está muito bom. Como que funciona isso? O que a gente olha é reincidência. Aqui tem poucos desvios, mas vamos dizer que tem reincidência. São vários acentos que o aluno não colocou. São vários verbos que ele não colocou a concordância. São várias vírgulas que ele não colocou. Aí a gente dá 160, porque ainda está com um bom domínio. Aqui nós vamos ter desvios, mas não vai ter reincidência. Ele errou, sei lá, um acento aqui, aí lá ele errou uma ortografia ali, mas o resto tudo está perfeito. Não teve reincidência de erro. E aí você fecha essa competência. Então, estudo de gramática, estudo mesmo. Coisas que vocês, naquela parte ali dos pontos fracos e pontos fortes, se você descobrir que seu ponto fraco é acentuação, avisa para mim. A gente faz uma aula de acentuação, ou a gente dá um jeito. A gente dá um jeito de resolver isso. Um texto que ferisse essa competência seria mais ou menos isso aqui. Ó, esse tema aqui foi aquele as dificuldades da implantação da lei seca no Brasil. E o aluno colocou dessa forma, olha como ele colocou. Ó. No ponto de vista, beber e dirigir, e muito perigoso, porque além de colocar sua vida em risco, coloca das mais pessoas que não têm nada a ver com isso. Então, aqui já viu que tem realmente. Olha aqui, ó, dia, cara, gente. Olha esse outro aqui, ó. Bem embaixo aqui, ó. Será que não dá para perceber quantos pais e mães choram pelos filhos que já foram? Ó, que não dá para perceber. Aqui a gente vê que realmente é um domínio muito precário. É essa competência que você não pode cair. Não caia nessa cilada.
Se tiver uma palavra que você tem dúvida, troque por um sinônimo, uma que você conhece. Eu digo dúvida na ortografia. Você tem dúvida como que escreve ela? Não arrisca. Não é uma roleta russa para você arriscar. Então você coloca uma que você conhece, uma que tem o mesmo significado e que você conhece. Está com dúvida em qualquer pedaço, troque. Viu que uma palavra parece que não está soando bem, quando você lê parece que a sensação não está boa, parece que está passando outra coisa? Olha, vai lá e troca. Não é difícil. Mais ou menos isso é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam aproveitar bem essa aula. Bons estudos para vocês e até nossa próxima aula.